Meus irmãos, quero saudá-los em nome do Pai Todo-Poderoso, do Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a este nosso Trino Deus, o soberano, o Criador de todas as coisas. A igreja ainda permanece com as portas fechadas, mas a igreja está viva, a igreja está atuante nas casas, nos lares, louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus, e o Senhor está ouvindo o nosso clamor, e eu convido você a se voltar e a se unir a nós nesse instante e prestar um culto ao nosso Senhor, pois Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus poderoso, Deus grandioso, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está nos concedendo mais esta oportunidade de estar cultuando o Senhor, de estar te adorando, e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um dos que nesse momento estão ouvindo, que estão conosco participando deste culto, que o Senhor, no nome de Jesus, também ministre a esses corações por meio do teu Espírito Santo, que o Senhor abençoe cada lar, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dirija nesse culto, e seja o Senhor engrandecido e a tua palavra seja a nós anunciada. Assim, Senhor Deus, se conosco e dirige-nos em tudo, é a nossa oração, em nome de Jesus te oramos. Amém. Sigamos, Amém. Meus irmãos, o nosso culto, adorando o nosso Deus. Queridos irmãos, nós queremos saudar a todos que nos ouvem, que nos veem, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meus irmãos, nós convidamos a todos a adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse momento sirva para que cada um possa, em seu lar, no lugar onde você estiver, estar escutando a palavra de Deus e louvando e adorando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O boletim da nossa liturgia já vai estar disponível para todos nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, mas nós vamos estar conduzindo essa mensagem de liturgia, iniciando com o convite à adoração, que está como base o livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 12 e 13, que diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, meus irmãos, com um cântico congregacional, a Igreja em Adoração, que é o hino número 3 do nosso inário. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. Louvemos ao nosso Deus. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos proclamamos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados,
Queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Seu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações e com a luz do Teu celeste ensino venha aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos nesse momento continuar ao nosso culto de adoração ao nosso Deus, entrando em momento agora de confissão. Vamos estar bem atentos à liturgia, sabendo que esse momento agora é o momento de parar, confessar os nossos pecados, estar em comunhão direta com o nosso Deus, pedindo as suas proteções, mas sobretudo pedir o seu perdão, pois sabemos das nossas falhas e de nossas limitações. E nesse momento nós vamos ler também no livro de Efésios, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 3 e 7, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus seja eternamente louvado. E nesse momento nós convidamos a cada um de você que está no seu lar, que está na sua casa, para nesse momento de confissão, fechar seus olhos e pedir a Deus perdão dos seus pecados. E logo em seguida nós faremos uma oração, pedindo também a Deus que Ele possa nos fortalecer nesse intuito. Fiquem na presença do nosso Deus agora e em alguns instantes nós faremos uma oração audível. Santo, santo, santo és tu, ó Deus, Pai celestial, Pai santo, que nos dá o privilégio, Senhor, de apesar de nós, apesar de nossas fraquezas, apesar da nossa pequenez, ter a certeza de que podemos contar com o seu perdão. E queremos nesse momento, ó Pai, pedir mais uma vez, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, porque somos miseráveis pecadores. E que se não fosse por Ti, nós estaríamos condenados. Pedimos, ó Pai, que Tu possas nos abençoar, para que cada vez mais possamos nos fortalecer na Tua palavra, no Teu entendimento, e que nos afastemos cada vez mais do pecado, que ele não faça parte das nossas vidas, Senhor Deus, que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti e das coisas que Te agradam. Isso nós Te pedimos, ó Pai, não porque nós merecemos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre, nós Te pedimos. Amém. Vamos continuar e mais um ponto da nossa liturgia, que fala sobre oração comunitária de confissão, que é um hino
nós vamos estar louvando ao nosso Deus e também pedindo perdão pelos nossos pecados. É o hino Coração Quebrantado, o hino número 67 do nosso inário. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Louvemos ao nosso Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Que linda essa oração, né? O coração quebrantado. Nós vamos continuar nessa segurança que temos do perdão que o nosso Deus nos dá, lendo em Miqueias capítulo 7, versículo 18, que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Nós vamos convidar o irmão Gilberto para conduzir os hinos, os cânticos de louvor ao nosso Deus, fazendo cada vez mais esse louvor no nosso culto de hoje. Amém, glória a Deus. Vamos louvar a esse Deus que é autor e consumador da nossa fé. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória
Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir no encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o Autor da minha fé. Glória a Deus, ao Autor e ao Consumador da nossa fé. Cada um de nós temos uma história de conversão, mas se formos olharmos, todos temos a mesma história. Deus nos achou no lamaçal de pecados, nos transformou e regenerou nosso coração. Amém. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Conheci um mundo mau,
qualquer um construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-me meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós A ter algumas vitórias e beneficiar os filisteus, mas chega um momento que os filisteus se unem e agora eles queriam destruir o povo de Israel. E então, meus irmãos, estava Saul junto com os filisteus e iria Saul para esta batalha contra os seus. E isso foi o que se perguntou os príncipes entre os filisteus. Eles começaram a desconfiar de Davi. Começaram a pensar, ora, este Davi é aquele que outrora estava contra nós, e agora está entre nós, e vai lutar contra o seu próprio povo. Eles começaram a pensar se Davi não estava armando então uma cilada, se no momento da guerra Davi não ia mudar o seu pensamento e o seu exército, ao invés de ajudar os filisteus, iria contra os filisteus. Eles começaram então a pensar nisso, desconfiaram. E Davi, então, não teve a oportunidade, nesse momento, de lutar junto com os filisteus, contra o seu próprio povo. Na verdade, estava Deus guiando Davi, não era esse o propósito de Davi. Ele, então, vai e viaja por cerca de 100 quilômetros, voltando para Feca, em Ziclag. E estava indo para Ziclag porque, diante das vitórias que ele tinha dado aos filisteus, os filisteus tinham dado Ziclag para que ele e os seus pudessem morar e ali habitar. Ele volta então, uma viagem que levou cerca de 3 dias, e estava ele voltando para casa, voltando para a sua família. Deus não permitiu que ele lutasse contra o seu próprio povo, mas havia uma outra luta para Davi reservada por Deus. Ele não sabia o que iria encontrar chegando a Ziclag, mas o texto bíblico diz: sucedeu naqueles dias, meus irmãos, que quando, chegando Davi e os seus homens, ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag. Quando Davi chega em Ziclag, ele percebe a destruição. Quando Davi chega em Ziclag, ele percebe apenas as ruínas fumegantes. É isto que ele consegue ver ali. Não estava ali mais a sua família, tudo havia sido destruído. Os amalequitas haviam invadido Ziclag, destruído Ziclag e levado as mulheres e as crianças como reféns. E a Bíblia então nos diz, meus irmãos, que é nesta situação que Davi
encontra Siclag. E quando o texto bíblico nos diz que Davi e os seus homens vieram à cidade, versículo 3, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Imagine o que eles estavam sentindo naquele dia, diante daquela fumaça que eles viram. Tudo estava queimado, tudo estava destruído. Onde estavam as mulheres? Onde estavam as crianças? Onde estava o povo? Não estava mais ali. E eles começaram então a se desesperar, e o texto bíblico diz que eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Uma angústia grande tomou os seus corações naquele dia. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, diz o texto bíblico. E o versículo 6 diz: Davi muito se angustiou, estava profundamente angustiado. Eles estavam desconfiando de Davi. Davi havia sido desacreditado pelos filisteus. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi, irmãos, nesse momento é magoado pelos seus próprios homens, porque o texto bíblico diz: pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Eles estavam tão angustiados que estavam falando de apedrejar o próprio Davi. Veja quantas razões Davi vinha para ficar desanimado diante dessas circunstâncias. Mas na verdade, meus irmãos, quando olhamos para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, enfim, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que Deus nunca nos prometeu uma vida tranquila, sem dificuldades. Isso é tão certo que Tiago, escrevendo a sua epístola, diz que se alegrava pelas tribulações, porque as tribulações, elas geravam perseverança, e a perseverança tinha uma ação completa para nos fazer perfeitos e íntegros diante do nosso Deus. Então, o que nós, meus irmãos, não sabemos é que Deus tem propósitos em cada uma das angústias que vivemos nos nossos dias. Deus tem um plano e propósito em tudo. Estava ali Davi angustiado, estava ali Davi cheio de problemas, mas, meus irmãos, percebemos que mesmo angustiado, Davi, ele se recusou a entrar em desespero. Percebam, meus irmãos, que o versículo 6 diz: Davi muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Naquele dia, dia de angústia, dia de dores, ele não se entregou ao desespero. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E esta lição é muito profunda para nós, meus irmãos, que estamos nos sentindo assim desencorajados, desanimados. É hora de renovar as nossas forças. Se reanime em Deus, o seu Senhor, o Senhor que governa todas as coisas, o Senhor que está no controle de todas as coisas, o Senhor que te ama, o Senhor que cuida de você. Se reanime em Deus. Lembre-se da palavra de Deus, lembre-se dos momentos como Deus foi maravilhoso livrando o seu povo, e é o mesmo Deus hoje que cuida de nós, que nos livra, que nos guia, que nos orienta. Aqui nos lembramos do momento que os discípulos estavam junto com o Senhor Jesus no mar da Galileia. Eles estavam ali no meio da tempestade, a tempestade que chegou de uma hora para outra, eles não esperavam, eles estavam com medo, tudo parecia muito perigoso, eles não tinham como controlar aquela tempestade, se surpreenderam com a força dos ventos e do mar, e eles começaram então, meus irmãos, a pensar: por que Jesus nos trouxe para essa tempestade? Ora, o Senhor Jesus está conosco, mas parece que Ele não está vendo o que nós estamos passando. Ele está dormindo, Ele não está vendo o que estamos passando. O mestre não está preocupado que pereçamos. E as perguntas são: mestre, não te importa que pereçamos? É isso que eles dizem para o Salvador. Mas o Salvador naquele dia se levanta com muita autoridade, com muito poder, e diz ao vento e ao mar: se aquietem. E diante disso, Jesus responde à pergunta dos discípulos, dizendo: por que sois assim tão tímidos? Porque não tendes fé. É tempo de nos reanimarmos no Senhor.
A tormenta pode ser grande, a situação difícil, perigosa, nós não temos como administrar, nós não temos como mudar a situação. Talvez você esteja angustiado pensando, será que Deus não está vendo o que estou passando? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Lembre-se que o Senhor é aquele que faz e controla todas as coisas. Nós devemos nos aquietar nele, nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos nos reanimar em Deus. Se reanime em Deus, o Deus que é a sua salvação, a nossa salvação. E agora então, versículo 41 do capítulo 4 de Marcos, nós temos o registro que eles se perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esqueceram que Jesus é Deus, esqueceram que Ele é Senhor de todas as coisas. Se reanime em Deus. Davi, meus irmãos, se recusou a entrar em desespero. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus, diz o texto bíblico. Aqui nos lembramos, meus irmãos, do hino de número 254, Sossegai, cujo o refrão diz assim, as ondas atendem ao meu chamar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mesmo que os seus olhos não estejam contemplando, Deus está contigo, Ele te ajudará. Se reanima em Deus, o teu Senhor. Ainda, meus irmãos, olhando para 1 Samuel capítulo 30, nós percebemos ainda que Davi, diante dessa circunstância, se reanimou em Deus. E quando nos reanimamos em Deus, quando nos fortalecemos em Deus, Deus nos mostra que passos nós devemos dar, o que nós devemos fazer. O versículo de número 7, irmãos, continua dizendo, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Vejam, meus irmãos, Davi vai procurar um sacerdote. Ele sabia que Deus tinha com ele uma aliança. Deus havia escolhido Davi. Nós aqui sabemos que Davi estava sendo perseguido por Saul, porque Deus havia o chamado para ser rei em Israel. E esta era a razão de Davi estar fugindo de Davi está fugindo de Saul, e fugindo de Saul porque Saul desejava tirar a sua vida, mas Deus o havia ungido para ser rei em Israel, e as promessas do Senhor, elas se cumprem. Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que nosso futuro está garantido em Deus, porque nós, meus irmãos, temos uma aliança com Deus por meio de Cristo Jesus. Ele procura então o profeta Aimeleque, porque ele sabia que ali estava a palavra do Senhor. Este era um servo de Deus, usado para trazer então nesse momento a orientação que Davi precisava. Ele se reanima em Deus, ele se lembra da aliança que tem com Deus, e o versículo em diante, versículo 7, a parte B e o versículo 8, nos mostra, meus irmãos, que Davi, ele começa então a exercitar a sua fé em Deus. Traze-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Davi então consulta o Senhor. Não é hora simplesmente de ficar ali esperando. Há momentos nas nossas vidas que nós temos que esperar em Deus e nada nós podemos fazer. Mas há outros momentos que Deus então quer que nós tomemos algumas decisões, que façamos algumas coisas. E nós precisamos então sempre da direção de Deus sobre como devemos proceder. Davi diz então... Queremos convidar nesse momento aos irmãos fecharem os olhos. Vou convidar o nosso irmão Gilberto, para que ele possa levar a Deus uma oração de intercessão nesse momento, de iluminação à vida do pastor Haroldo, que ele venha falar nesse momento, falar de Ti, da mensagem que ele trouxe e preparou para nós nessa noite, e que trouxe no coração do nosso pastor nesse momento. Convido o irmão Gilberto que faça essa oração. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e agradecemos, Senhor, porque Tu és nosso Salvador. Amém, Jesus.
Viemos, Senhor, te pedir também que o Senhor venha iluminando, Senhor, o pastor Haroldo, para que ele possa, Senhor, falar a mensagem que tu queres, que aqueles a quem tu queres, Senhor, seja alcançado, Senhor, pela fala do Evangelho, que é poder de Deus. Amém. E nós te pedimos, Senhor, alcança os corações das pessoas que estão em casa agora, assistindo, e toca, Senhor, regenera, santifica e transforma, Senhor, o coração de todos. E é assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a palavra o pastor Haroldo. Meus irmãos, vamos nesse instante abrir as nossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30. A partir do versículo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres de lá, que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jereslita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: De quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: Jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa
por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Graças ao Senhor Deus pela sua palavra, que Ele, por meio do seu Espírito Santo, aplique esta palavra bendita aos nossos corações. Quero começar perguntando a você: você já se sentiu desencorajado? Será que você não está desencorajado diante da situação que estamos vivendo? Os corações de muitos irmãos podem estar desencorajados por causa do tempo em que nós estamos vivendo. Olhamos para a nossa situação e começamos a desanimar. E quando desanimamos, a nossa vida de adoração fica comprometida. Parece que a nossa adoração e uma vida de adorador é muito enfadonha. Os sermões parece que apenas nos trazem sono. Não damos o devido valor à palavra de Deus pregada. A televisão, o cinema, tudo é escandaloso. A sociedade é perversa, promíscua. Olhamos para o governo, não vemos solução. Vemos tanta maldade no mundo e o nosso coração começa a se enfraquecer e ficamos desencorajados. Mas como nós podemos lidar com esse problema do desencorajamento? Nós precisamos, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, olhar para os exemplos que estão na palavra do Senhor e nos alegrar e nos encorajar novamente. Aqui, inicialmente, quero lembrá-lo de Elias. Elias teve o seu momento de desencorajamento. Depois que ele ganhou uma disputa com os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele foi ameaçado por Jezabel, fugiu para Beceba e depois para o deserto e se sentiu assim, abandonado. O profeta se sentiu desencorajado. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais, disse ele, está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. A esposa de Jó também sentiu assim. Muita coisa se passou na sua mente e no seu coração. Ela, juntamente com Jó, viu seus filhos morrerem. Ela perdeu tudo, porque ela era esposa de Jó, e Jó perdeu tudo. Ela viu seu esposo perder também a saúde. E naquele momento, completamente desencorajada, disse a Jó: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O desencorajamento, meus irmãos, é a perda do ânimo. Colossenses capítulo 3, versículo 21, fala sobre o desânimo, usando uma palavra grega que significa sem paixão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, Paulo também usa uma outra palavra para falar a respeito do desânimo, e diz, o significado dessa palavra é de alma pequena, para identificar aquelas pessoas que precisam de consolo e de ânimo. Então, está desencorajado, está desanimado, está com o ânimo abatido, muitas vezes até perder o prazer de viver. E não importa, meus irmãos, quem somos, não importa o que nós fazemos, não importa onde nós moramos, não importa o que nós temos, mas em algum momento da nossa vida nos sentimos assim desencorajados. E eu não sei como você está nesse dia, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, há força, há consolo em Deus. Ele pode nos encorajar nos momentos de
nossas fraquezas. Ele pode nos encorajar quando nos sentimos assim, completamente desencorajados. Davi enfrentou também momentos assim, e nós podemos observar, meus irmãos, aqui em 1 Samuel, no capítulo 30, ele estava inquieto, ele se sentiu inquieto, ele estava numa situação bem difícil, sendo perseguido pelo rei Saul. Saul desejava apenas que ele morresse. Saul estava querendo tirar a vida de Davi. Davi começa a fugir, e Deus, na sua graça, une a Davi um exército de pessoas também esquecidas, marginalizadas, e eles se unem a Davi, e Davi ainda fugindo de Saul, diz a palavra do Senhor, ele vai buscar refúgio entre os filisteus, com Aquis, rei de Gate. Ele começa então a buscar refúgio entre os filisteus, está no meio dos filisteus, começa o Senhor e pergunta: perseguirei eu então o bando? Devo eu seguir, Senhor? Se Deus tivesse dito a Davi: não, Davi, ficas onde estás, Davi tinha obedecido ao Senhor. Se Deus tivesse dito: não, Davi, eu irei, eu livrarei o teu povo, eu os trarei de volta, Davi teria confiado em Deus, esperado em Deus, mas não é hora de fazer isso. Era hora de se levantar, era hora de seguir. Deus então diz a Davi que ele deveria: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Persegue-o então, Davi. Essa é a resposta da parte de Deus. E Davi confia em Deus. Davi sabia quem era Deus. Ele confiava no Senhor. É o Senhor Deus, o Deus vivo e poderoso, como ele diz para Golias quando vai enfrentá-lo: você está confrontando o exército do Deus vivo, eu sou parte do exército do Deus vivo, eu sirvo ao Senhor vivo e poderoso. O Salmo 18, versos 30 e 31 diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireja das costas e me firmou nas minhas alturas. O Senhor é comigo, o Senhor é meu rochedo, eu seguirei. Ele então busca o Senhor, ele então confia na palavra de Deus que é ministrada. Persegue-o, Davi, porque alcançarás. Senhor, eu alcançarei? Para onde eu vou? O que então farei? Como será? Estas perguntas não vêm a Davi. Davi diz então, versículo 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Davi, depois de ter recebido a ordem do Senhor, ele partiu. Deus então o guiaria. Ele acreditava que se Deus havia acabado de declarar que ele o alcançaria e tudo libertaria, ele então alcançaria. Não sabia Davi como isso ia acontecer, não sabia Davi quem Deus ia usar para guiar ele e o seu exército até o encontro dos seus filhos. Não sabia Davi o que iria acontecer. Mas, meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, quando nós nos reanimamos em Deus, quando nós cremos na palavra de Deus, Deus então nos dá a direção que nós precisamos, recobramos as nossas forças e Deus envia a providência, Deus envia o que precisamos. Davi precisava que alguém o guiasse. Segue um homem que adoeceu, e tudo isso fazia parte dos planos de Deus, e ficou para trás. Era aquele homem que Deus havia escolhido para guiar Davi, para que se cumprisse então a palavra de Deus. E Deus sempre, meus irmãos, nesse tempo, em qualquer outro tempo, providenciará aquilo que nós necessitamos. Se nós confiarmos na sua palavra, se nós nos reanimarmos no Senhor, Deus nos dará aquilo que nós precisamos. Deus nos mostrará para onde nós devemos ir. E o texto bíblico então diz que ele precisava de se alimentar. Ele estava sem beber água. Era um egípcio que havia ficado para trás. Mas era aquele homem que na verdade Deus havia escolhido para guiar Davi. E o versículo 16 diz: e descendo guiou. Descendo os guiou. Disse Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Versículo 15. E o versículo 16 diz: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Percebam, meus irmãos, que este foi o instrumento de Deus. Davi tinha uma aliança com Deus. Davi acreditava na palavra de Deus. Jamais devemos permitir, meus irmãos,
que a autopiedade mova o nosso íntimo. Nós devemos confiar no amor de Deus. Nós devemos crer que Ele cuida de nós. Nós não podemos nos entregar ao desânimo. Nós precisamos crer que, apesar da situação ser difícil, os nossos olhos estarem contemplando, até como Davi contemplou a ruína de Ziclag, mas nós precisamos confiar em Deus, nos renovar em Deus, crer na sua palavra e obedecê-lo. Foi isso que Davi fez. Davi buscou sabedoria em Deus, ele consultou a Deus, ele procurou o profeta, e ele foi até Abiatar, com a estola sacerdotal, e consultou o Senhor. Era hora de exercitar a sua fé. Nos lembra Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Esta é a palavra do Senhor. Davi, então, meus irmãos, busca força em Deus, ele se reanima em Deus. Ele se lembra da aliança que tem com Deus, ele consulta o Senhor, ele obedece o Senhor. Deus então providencia o meio para que Davi encontrasse novamente aos amalequitas. E o versículo 17 diz assim, do capítulo 30 de 1 Samuel: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelos fugiram. E o versículo 18 diz: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Assim se cumpriu a palavra de Deus, que disse: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está me ouvindo nesse momento, quero convocar você em nome de Jesus a se reanimar em Deus, no Senhor Deus, no Deus Todo-Poderoso. Eu convoco você em nome de Jesus a se lembrar da aliança que tem com Deus por meio de Cristo Jesus. Eu convoco você em nome de Jesus a se voltar para Deus, a perguntar a Deus que decisão deve tomar, sobre o que você deve fazer, porque Deus ouvirá o teu clamor, Deus te responderá, Deus enviará a providência, então se cumprirá a vontade do Senhor na sua vida. Creia tão somente em Deus, creia na sua providência, creia que Ele é o Senhor e se reanime em Deus. Se nesse dia, se nessa noite você está se sentindo desencorajado, como Davi se sentiu naquele dia, se renove no Senhor, no Deus que é a sua salvação, no Deus Todo-Poderoso que guia todas as circunstâncias. O que Davi não sabia, 3 dias antes, diz o texto bíblico, é que Deus já estava providenciando. Davi não sabia nem o que iria encontrar chegando em Ziclag, mas Deus já estava providenciando para que Davi tomasse de volta tudo aquilo que ele havia perdido. Deus está cuidando de mim e de você. Deus está trabalhando em nosso favor. Talvez os seus olhos não estejam contemplando, mas Deus é conosco. Deus é aquele que reserva da sua bondade para aqueles que o temem. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nessa noite te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida dos que estão nos ouvindo, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa reanimar o coração daqueles que estão se sentindo desencorajados. Estamos vivendo dias difíceis, Senhor, dias, ó Pai Santo, que estamos tão confusos, cheios de dúvidas, não sabemos o que será de nós no amanhã. Mas nós, Senhor Deus, olhando para a Tua palavra, renovamos as nossas forças. Nos lembramos de exemplos como o de Davi. Nós, olhando para a Tua palavra, Senhor, nos lembramos que temos uma aliança contigo, e o Senhor é fiel, e o Senhor cumpre com a Tua palavra. Nós sabemos que todas essas coisas vão passar, e aqueles que estão no Senhor permanecerão e viverão eternamente contigo. Sabemos que tudo isso é passageiro, Senhor, porque temos uma aliança contigo.
E nós queremos sempre viver na Tua dependência. Nós queremos sempre viver, Senhor, fazendo a Tua vontade. Por isso, Senhor Deus, traz orientação para nós. Guia-nos segundo a Tua vontade. Ouve o nosso clamor, Senhor. Queremos ter sempre a Tua palavra como luz para os nossos caminhos. Renova a força desses que estão angustiados, desses que estão desencorajados, Senhor, para que eles se ergam, para que eles se lembrem da Tua palavra e sejam abençoados por Ti. Envia, Senhor, da Tua providência, como enviaste da Tua providência para Davi, que o Senhor envie da Tua providência para cada um deles, mas que eles tenham fé, Senhor, e façam como Davi, se ergam, se levantem e obedeçam, para que o Senhor envie da Tua providência e eles vejam a Tua palavra se cumprindo na vida deles, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra traz para nós ânimo e força nesses dias difíceis. Renova-nos, ó Senhor Deus, e abençoa-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos continuar louvando a nosso Deus, depois dessa mensagem encorajadora, trazida pelo nosso Deus, através do nosso irmão, pastor Haroldo. Vamos louvar mais uma vez o nosso Deus com o hino Pendão Real, que é o número 303 do nosso cenário. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois, em tudo defendei, marchando para os céus. Vamos louvar o nosso Deus. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldados seus, corajosos vos em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformados já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo pronto a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração, e fraco se mostrar, receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Nós queremos passar a palavra ao pastor Haroldo, para estar passando os agradecimentos e já conduzindo ao término do culto de hoje. Pastor Haroldo. Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso culto, gratos a Deus por esta oportunidade de poder adorá-lo e bendizê-lo. Agradeço por você estar nos acompanhando e que você, em nome de Jesus, seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Como acabamos de cantar,
quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firmes, meus irmãos, firmes, sempre até morrer. Que vocês permaneçam firmes, animados em Deus. E nós queremos nesse momento também agradecer a Deus pela vida de alguns nossos irmãos que vão aniversariar nesses próximos dias. Nossa irmã Silvia Rejane, dia 22, nossa irmã Júlia Caroline, dia 23, o Mateus de Carvalho, dia 24, Igor Mateus, no dia 25. Que Deus muito abençoe as vossas vidas. Nós vamos orar, meus irmãos, agradecendo pela vida desses nossos amados e também agradecendo a Deus pela sua vida, que você seja um instrumento do Senhor nesses dias, que Deus possa usar você como um anunciador desta palavra bendita, dessa palavra que traz paz e renovo para os nossos corações. Vamos orar ao Senhor, meus queridos, e vamos assim encerrar o culto desta noite. Ó Deus, grandioso e poderoso, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração nesse instante. E somos muito gratos, ó Deus, por esta oportunidade maravilhosa, mesmo estando o templo vazio, mas a Tua palavra foi anunciada e muitos estão ouvindo e foram, Senhor Deus, edificados com a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, que o Senhor possa abençoar o nosso país, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que esta fase passe, Senhor, e logo estejamos aqui reunidos no templo, buscando a Tua face. Abençoa a nossa cidade de Palmares, ao nosso estado de Pernambuco e ao nosso país. Mais uma vez te pedimos, ao nosso governo, aos que estão doentes, que o Senhor tenha misericórdia, aos que estão padecendo, que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus, Pai. Enfim, da nossa nação toda, Senhor, que sofre com essa circunstância. Pai, também estamos muito gratos, porque além do Senhor ser o nosso refúgio, o nosso socorro, o Senhor está aí concedendo mais um ano de vida a Silvia, a Júlia, a Mateus e a Igor. Que o Senhor os abençoe e que muitos e muitos anos de vida eles tenham, Senhor, dados por Ti. Que o Senhor os sustente, que o Senhor os livre, que o Senhor os abençoe. Ó Senhor, mais uma vez te pedimos que o Senhor nos conceda sempre o privilégio de poder ouvir a Tua palavra e se fortalecer, e o privilégio, Senhor, de poder sempre nos reunir para Te adorar. É assim que nós choramos, pedindo a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada pessoa que está nesse momento ouvindo esta oração, está se unindo a mim nesta oração, que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua casa e a sua vida, e que sinta-se esta pessoa reanimada e fortalecida no Senhor. É a nossa oração nessa noite, e assim te oramos, ó Pai, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Invoquemos a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso muito querido e eterno Pai, que as bênçãos e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre.